O continente americano foi descoberto pelos europeus no século XV. Naquela época, a Europa já mantinha contatos intensos com a Ásia e também com a África. Mas nem a Ásia, nem a África e nem a Europa sabiam nada sobre a América antes da viagem de Colombo. Os nativos americanos foram, portanto, considerados por muito tempo como os tipos de pessoas mais geneticamente não adulterados do mundo. Ainda mais surpreendentes foram os resultados dos testes genéticos que mostraram que alguns sul-americanos são parentes dos aborígenes australianos. Tão intrigante quanto o fato dessa relação é a questão de como essas pessoas chegaram à América do Sul. Hoje, exploraremos a empolgante questão das origens da chamada população Y e dos aborígenes norte-americanos. Mas primeiro, a gente aproveita para pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E se você já for um inscrito, deixa aí seu comentário contando pra gente que você já está inscrito. E também, claro, a gente vai fixar aí os melhores comentários no topo, para que outras pessoas também vejam a sua contribuição. Tá certo? Então, se ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal. E claro, a gente começa agora essa jornada incomum na história da migração dos povos e da disseminação da humanidade por todo o mundo, contando histórias incríveis que com certeza vão te trazer novas descobertas. Os povos do Novo Mundo. As origens genéticas dos povos indígenas do continente americano há muito tempo atraem o interesse especial dos pesquisadores. Afinal de contas, os seres humanos evoluíram nesse continente por um longo período sem contato com outros povos. Outro continente que há muito tempo não é descoberto é a Austrália. Em 1492, Colombo, um explorador e cartógrafo que navegava sob a bandeira espanhola, pisou pela primeira vez no continente sul-americano. A Austrália foi descoberta pelo navegador inglês James Cook em 29 de abril de 1770. Ambos os continentes e os mundos insulares remotos da Polinésia foram, portanto, considerados por muito tempo como o Novo Mundo. Na verdade, porém, esses mundos e povos são tão antigos quanto todos os outros continentes da Terra. A única diferença é que as pessoas mantiveram pouco ou nenhum contato com grupos étnicos de outros continentes. Até hoje não se sabe ao certo quem foi o primeiro a descobrir a América. Há evidências de assentamentos vikings no norte da América. Os primeiros nórdicos chegaram séculos antes de Colombo. As lendas nos Estados Unidos também sugerem que monges irlandeses podem ter desembarcado no continente norte-americano no início da Idade Média. No entanto, essas visitas e os assentamentos comparativamente pequenos e, acima de tudo, não muito bem sucedidos dos Vikings, não tiveram mais importância em termos do desenvolvimento genético dos povos indígenas. Muito provavelmente, não houve mistura nem influências culturais significativas. Portanto, as tribos norte-americanas foram consideradas por muito tempo pelos antropólogos como sendo particularmente puras e não adulteradas. A situação é semelhante com os aborígenes da Austrália e muitas tribos da Polinésia. Para os pesquisadores de hoje, tudo isso é interessante devido às informações. Da África para o mundo. Hoje sabemos que os primeiros seres humanos provavelmente se originaram na África. Há mais de 100 mil anos, as primeiras criaturas semelhantes a humanos começaram a migrar. Pelo menos é assim que o registro histórico vê. Para poder reconstruir as rotas de migração das primeiras espécies humanas do planeta, milhares de amostras de DNA, preferencialmente de povos indígenas, foram comparadas nas últimas décadas. Mas culturas mistas, como a dos europeus ou a dos imigrantes norte-americanos, também foram estudadas. Com base nas linhagens genéticas, foi possível comprovar as relações entre o Homo sapiens e os neandertais. Hoje, sabemos a grande influência genética que povos equestres, como os hunos, tiveram na Europa, e os testes genéticos ainda permitem tirar conclusões séculos depois sobre por que alguns povos são geneticamente mais bem-sucedidos do que outros. Os povos indígenas das Américas do Norte e do Sul têm algumas características especiais. Por exemplo, esses povos não têm barba nem pelos no peito. Além disso, algumas doenças que são comuns em quase todo o mundo não ocorrem nessas tribos, mas os traços genéticos e o passado dos povos do continente americano são estranhos por motivos completamente diferentes destes. O caminho dos seres humanos da Ásia para a América. Uma extensa amostragem genética mostrou que os povos indígenas da América do Norte, que hoje conhecemos quase que uniformemente como índios, eram todos descendentes de grupos étnicos asiáticos. Há mais de 50 mil anos, esses povos migraram pelo Estreito de Bering para o continente americano. O Estreito de Bering é uma ponte de terra no extremo norte da América. Ainda hoje, o Alasca faz fronteira com a Rússia. Quando as pessoas encontraram a rota terrestre para a América, há muito tempo, as placas continentais provavelmente estavam muito mais próximas umas das outras. Mesmo hoje, o caminho da América do Norte para o continente asiático é um tiro de pedra. Hoje, no entanto, a ponte terrestre está limitada a um pedaço de terra com apenas alguns quilômetros de largura. Na época da grande imigração dos povos do norte da Ásia para a América, a conexão provavelmente era muito mais ampla.
a teoria e também as evidências de que as tribos norte-americanas descendiam basicamente de ancestrais originários da Ásia era consistente há muito tempo, e não havia nada de especial nisso. No entanto, os pesquisadores queriam saber se os atuais índios norte-americanos foram realmente os primeiros habitantes desse continente. Também é possível que outros povos já estivessem lá quando começou uma onda de imigração da Ásia. A parte sul-americana do continente, em particular, atraiu a atenção dos pesquisadores. Algumas tribos sul-americanas apresentavam peculiaridades e desvios notáveis na aparência e no formato do crânio, que questionavam a sua relação com os povos da América do Norte. Além disso, os pesquisadores esperavam encontrar os tipos humanos mais puros no sul do continente. A teoria era que todos os humanos migraram do Estreito de Bering para o que hoje é o Alasca, depois para o Canadá, mais tarde para o que hoje são os Estados Unidos e aí finalmente para o Caribe e também para a América do Sul. Os pesquisadores presumiram que um fluxo constante de pessoas do norte fez com que as tribos já estabelecidas se deslocassem cada vez mais para o sul. Ou os recém-chegados se espalharam para o sul sobre as tribos estabelecidas. Os cientistas gostariam de confirmar essa teoria por meio de estudos genéticos, mas com isso, acabou ocorrendo algo que nenhum pesquisador esperava. A história é mais complexa do que se pensava na verdade. A misteriosa população Y. Estudos entre tribos muito primitivas na América do Sul revelaram que essas pessoas não tinham quase nenhuma relação com os grupos étnicos da América do Norte. E por outro lado, havia uma relação genética com os aborígenes, os povos indígenas da Austrália. No entanto, os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência de relação entre as tribos norte-americanas e os australianos. Como isso é possível? Além disso, os nativos sul-americanos, conhecidos como população Y, apresentaram uma assinatura genética muito antiga. Isso deixou claro que as pessoas relacionadas aos aborígenes muito provavelmente viveram no sul do continente antes da migração das tribos asiáticas. Você pode pensar que, em algum momento, os aborígenes desembarcaram na costa da América do Sul, mas havia um oceano tão grande e profundo entre os dois continentes, mesmo há 50 mil ou 70 mil anos, que isso pode ser descartado. Naquela época, diz que as pessoas estavam apenas começando a usar ferramentas primitivas. Então, não havia transporte marítimo ou mesmo barcos. As pessoas não poderiam ter nenhum conhecimento de navegação na água e uma simples jangada dificilmente teria sobrevivido à travessia de 16 mil quilômetros. É claro que seria concebível que as pessoas migrassem da Austrália para a Ásia e depois atravessassem o Estreito de Bering para a América do Sul. Mas, se esse fosse o caso, os aborígenes teriam deixado para trás um rastro genético que ainda hoje pode ser rastreado no norte da América e também na Ásia. Entretanto, até o momento, não existe nenhuma evidência disso. Quase parece que os humanos chegaram da Austrália à América do Sul como que por mágica, e isso ocorreu há 100 mil anos atrás. Essa é uma questão que intriga os cientistas há décadas. São necessários mais testes. A relação entre algumas tribos sul-americanas e os aborígenes da Austrália intriga os pesquisadores. Até o momento, a relação só foi comprovada em algumas pessoas. Então, nem todos os povos indígenas de ambos os continentes se dispuseram a fazer testes genéticos voluntários com os brancos. Atualmente, os cientistas estão procurando mais pessoas para serem testadas a fim de descobrir mais sobre a extensão e as possíveis explicações para essa estranha relação. Os aborígenes chegaram à Austrália vindos da África como parte de uma onda de imigração entre 62 mil e 75 mil anos atrás. A rota terrestre era claramente rastreável aqui. Naquela época, o lençol freático ainda estava mais baixo e havia pontes terrestres temporárias entre a Ásia, o atual arquipélago de ilhas da Indonésia, e a Austrália. Na Indonésia, você ainda está a um passo da Austrália de hoje. Os pesquisadores também sabem, por meio de migrações de animais, que houve trocas animadas entre a Austrália e a Indonésia, e há apenas 50 mil a 100 mil anos atrás. Por exemplo, foi comprovado que o famoso lagarto dragão de Komodo, um dos maiores e mais perigosos lagartos da Terra, tem ancestrais australianos. No entanto, não é possível estabelecer as conexões entre a Austrália e a América do Sul. Será que os continentes afundados podem ter um papel importante? Alguns pesquisadores alternativos dizem que pode ter existido uma massa de terra entre a Austrália e a América do Sul que hoje é desconhecida. Assim como se diz que a Atlântida já esteve localizada em algum lugar do Oceano Atlântico, as lendas dizem que os continentes primitivos de Mu e Lemúria existiram na região da Ásia do Pacífico. Diz que ambos eram muito mais antigos que a Atlântida. Até hoje, porém, esses continentes são pura especulação e não foram comprovados cientificamente. Alguns pesquisadores alternativos afirmam que Mu estava localizado no Oceano Índico. Outros acham que Mu pode ter estado em algum lugar do Pacífico. A Lemúria, por outro lado, teria sido localizada entre a Índia e a África. Então,
Será que os estranhos testes genéticos podem ser evidências da existência de pontes de terra até então desconhecidas, ou até mesmo de lendários continentes primitivos? Não sabemos. Os especialistas argumentam que a suposição hipotética de uma conexão terrestre ou de um grande continente adicional provavelmente teria levado à mistura ou à migração de plantas ou espécies animais que ainda podem ser rastreadas hoje. Mas esse não é o caso. A vida selvagem australiana é considerada única no mundo. Basta pensar nos marsupiais, que só ocorrem nesse continente. A única coisa que é certa no momento é que o povo da misteriosa população Y não chegou à América do Sul pelo Estreito de Bering e nem por meio de contatos com os nativos da América do Norte. Portanto, aqui temos um outro quebra-cabeça empolgante na história humana. Como você acha que essa relação entre nativos de dois continentes tão diferentes pode ser então explicada? Você acha que os testes genéticos são confiáveis e que essas coisas têm alguma importância para você? Ou você acha que estamos todos relacionados de alguma forma e que os detalhes não importam? Compartilhe com a gente as suas ideias e os seus comentários aqui abaixo desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Lembre-se de mencionar também se você já é inscrito aqui do canal. E claro, a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por assistir. Tchau!